Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Nós estamos aqui de volta às nossas ministrações de quarta-feira, o nosso culto de ensino, né? A nossa série de ministrações a respeito do Sermão do Monte. Na semana passada nós não tivemos o nosso culto, não aconteceu um imprevisto, né? Eu tive que ir para a Redenção, mas com a graça de Deus, por causa dessa graça, nós estamos aqui de volta. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos continuar, né, estudando sobre o Sermão do Monte, né, as palavras de Jesus ditas no Sermão do Monte, e nós vamos falar sobre o homicídio, a nova visão, o novo significado que Jesus dá com as suas palavras para essa ação tão escandalosa vista por nós, né, com tanto escândalo, que é o homicídio, que é o tirar a vida de alguém. Jesus ressignificou isso com as suas palavras, tornando a situação para a gente muito mais digna de atenção, muito mais séria, e é algo que realmente nós precisamos pensar a respeito. Então hoje nós vamos estar ministrando sobre isso, mas antes, como sempre, e não poderia ser diferente, nós vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção. Aí onde você está, feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse dia precioso e essa grande oportunidade que temos de nos reunirmos aqui nesse ambiente, nesse local, para transmitirmos a Tua palavra. Palavra essa que é transformadora, renovadora, salvadora. Palavra essa que muda, palavra essa que restaura, palavra essa que edifica e que para nós é um tesouro. Eu oro para que Teu Espírito Santo possa estar, em nome de Jesus, alcançando os corações, alcançando as vidas, que esse ensino de fato encontre espaço dentro de nós e que nós possamos, em nome de Jesus, ser transformados, edificados, porque é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos. Então, Espírito Santo, fale o Senhor, faça o Senhor, ministre o Senhor, no nome todo poderoso de Jesus. Amém. Então, vamos ler juntos o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5, né, no início do Sermão do Monte, do 21 ao 26, que é onde Jesus fala sobre a questão do homicídio. Então, eu vou tentar projetar aqui na tela para vocês. Deu certo aí? Beleza? E aqui nós vamos ler juntos. Nós estamos lendo na versão NVI, aqui, e eu quero ler junto com vocês, e diz assim: palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagarem o último centavo, não pagar o último centavo. Então, nós acabamos de ler aqui as palavras de Jesus, que trouxe, eu acredito que, né, para as pessoas que estavam escutando ele naquela época, trouxe um choque, um impacto, né, um baque, porque as pessoas
não só daquela época, mas ainda hoje, nós costumamos emitir juízo de valor em cima de algo que é posto em ação, algo que é claramente praticado. O homicídio, ele é algo que, quando acontece, né, o homicídio literal é algo que é hediondo aos nossos olhos, claramente praticado, houve uma ação, uma vida foi tirada, e isso traz escândalo, e em relação a isso, a gente entende, né, que deve haver um juízo, deve haver um castigo, deve haver um tipo de condenação, porque na verdade é uma atitude terrível. Mas Jesus vem e traz uma informação totalmente nova. Ele diz: você ouviu o que foi dito pelos antepassados, eu porém vos digo, e esse eu porém vos digo vem com uma informação estonteante. Se você irá com o seu irmão, se você se irá com o seu irmão, você já pode estar cometendo algo semelhante a um homicídio, né? Aqui, né, no versículo 22, eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer um que se irá já está sujeito a um tipo de tratamento semelhante ao tratamento de um homicida. Em outras palavras, Jesus está comparando a ira, o desentendimento. Nós podemos ler aqui os outros versículos, né? No 22 ainda ele diz: qualquer um que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. Essa expressão racá, ela significa alguém sem juízo, alguém tolo, alguém nécio, alguém que tem a cabeça oca. A palavra racá, ela literalmente significa vazio, oco, né? Sem conteúdo. Então, quando alguém, na época de Jesus, chamava, né, o outro de racá, ou dirigia essa palavra ao outro, era como se ele estivesse dizendo que aquela pessoa ela é um débil mental, alguém que não tem capacidade de pensar direito, um tolo, um idiota. Era algo assim. O fato de alguém dizer racá para o outro significa que havia desentendimento, havia litígio entre os dois. Uma parte estava irada com a outra, estava chateada com a outra, estava não amando a outra. E esse fato de estar irado, chateado, indignado, consternado, e de dirigir, transmitir de alguma forma esses sentimentos, isso já tornava alguém como semelhante, né, alguém semelhante a um homicida, a um assassino diante de Deus. Jesus está trazendo essa concepção nova, dessa ideia, dessa coisa intensa, né? Jesus mostra, Deus é aquele que vê o coração, é aquele que lê os sentimentos, é aquele que nos conhece melhor do que a nós mesmos. E se você, ainda que você não pratique de fato um homicídio qualificado, vamos dizer assim, claramente qualificado como um homicídio, mas se você tiver em seu coração motivações, sentimentos que podem, não quer dizer que vão se tornar, mas podem se tornar lá na frente em sentimentos mais fortes que podem te levar a praticar um homicídio, essa raiz de amargura já é um problema e já te torna culpado, já te torna sujeito a julgamento, já te torna réu de praticamente o homicídio praticado. Porque para Deus, pecado é pecado e pronto. Deus não me criou e nem te criou para a gente sentir raiva de ninguém, para a gente se irar com ninguém, para a gente ofender ninguém, para a gente ter litígio com ninguém. Ele nos criou para amarmos e sermos amados. Porque assim Ele é, e como Ele é, Ele nos fez. E Jesus está deixando isso bem claro. Jesus ele está elevando o nível de responsabilidade, o nível de
comportamento que nós precisamos ter diante do Senhor, sendo filhos de Deus, sendo novas criaturas, pessoas resgatadas, salvas do pecado. Ele está dizendo que a nossa postura diante de Deus e também diante dos homens, ela precisa ser totalmente íntegra, ela não pode ser falsa, ela tem que ser integral. Aquilo que eu sou por fora, eu também sou por dentro. Não é porque eu não trato mal ninguém externamente, que eu posso internamente pensar o que eu quiser da pessoa e sentir o que eu quiser em relação à pessoa. Não posso alimentar essas coisas, porque são essas coisas que progridem, né? Elas acabam progredindo para um pecado lá na frente. E Deus, Ele não quer simplesmente acabar com o pecado parcialmente. Ele quer acabar com toda a raiz de pecado, toda a minúcia de pecado, todo o pormenor de pecado. É aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, é aquilo que Jesus veio fazer, né, ao morrer na cruz, porque como João vai dizer em sua carta, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo totalmente. E a ira, né, a amargura, a indignação, o litígio, o desentendimento, essas coisas, elas procedem do diabo, elas não vêm de Deus. Então Jesus, ele traz esse conceito totalmente amadurecido, desafiador para a gente, né? E abrangente, né? Ele abre a nossa visão quando ele fala algo assim. A gente pensa, nossa, então se eu me iro com o meu irmão, se eu me indigno, se eu fico chateado, se eu sinto um sentimento ruim em relação a ele, não precisa necessariamente ser um ódio, mas algo que seja semelhante a um ódio, a uma incompatibilidade, a uma aversão à presença daquela pessoa, isso já me torna um pecador, já me torna um réu, já me torna digno de ser levado a julgamento, de ser levado ao tribunal, como um assassino, como um homicida. Porque Jesus, ele quer nos transformar por completo. Ele não nos quer fazer cascas de pessoas, né? Capas, externamente falando, pessoas boazinhas. Ele quer que de fato sejamos pessoas santas transformadas. E aqui ele começa então essa série de instruções de: ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. É interessante que quando Jesus diz eu porém vos digo, ele não está dizendo que ele está trazendo algo que se sobrepõe à lei, né? que anula a lei em detrimento daquilo que ele está dizendo. Não. O eu porém vos digo é uma interpretação correta. Não é uma anulação da lei. Por quê? Os antepassados que transmitiam o ensino da lei, a quem, né, Jesus fala aqui no versículo 21, está aí, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, né? Esses antepassados eram pessoas que muitas vezes até bem intencionadas, mas limitadas por toda a questão da carne, né, da ausência do Espírito Santo que ainda não havia sido dado, e todas as limitações que a lei tinha, essas pessoas traziam uma interpretação errada, uma interpretação muito literal. Aquilo que nós falamos, né, no nosso último encontro, quando nós ministramos sobre o Jesus que cumpria a lei, né? E a gente viu que a lei não é simplesmente uma questão de literalidade, ela é uma questão da gente
entender o objetivo dela e o que o Senhor quer nos dizer através dela, o que está no coração de Deus e que é revelado através dessa lei. Então ela vai além do que está escrito, ela não é simplesmente o que está escrito. Então, as pessoas, os antepassados, os antigos, os sábios de antigamente, ao transmitirem o conhecimento da lei, ao fazerem o ensino da lei, eles o faziam com suas próprias interpretações, e eram interpretações extremamente carnais, muito literais, sem considerar muitas vezes alguns pormenores que Jesus claramente considerava. E então eles vinham com essa ideia de que o que não pode é matar. Se ira, se chateie, se zangue, pode xingar, pode caluniar. Caluniar não pode, né? Porque a lei dizia que não é para dar falso testemunho a respeito de ninguém. Então a calúnia é o quê? A calúnia a lei trata com clareza, né? Mas sentir-se mal em relação ao outro e não amá-lo, tudo bem, é um direito seu. O que você não pode é tocar na vida dele, porque só quem mexe na vida é Deus. Então eles transmitiam esse ensino. E Jesus está dizendo, não é bem assim. Matar, você não vai poder mesmo. Tirar a vida, fora de cogitação, mas não só isso. Porque Deus está vendo o seu coração. Então, no seu coração, você pode estar cometendo homicídio. No seu coração, você pode estar cometendo pecado. E isso está entristecendo o coração do Pai do mesmo jeito, porque não foi para isso que você foi criado. Então, Jesus, ele olha para a lei e diz, eu porém vos digo, não anulando a lei, mas trazendo clareza sobre a lei. Porque quando Deus diz, não matarás, lá em Êxodo 20, né, registrado em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus não está dizendo simplesmente para a pessoa não praticar o assassinato. Ele está dizendo para que tenhamos um respeito pela vida, Ele está falando para que amemos uns aos outros, Ele está nos ensinando que nós devemos ter um coração como o dele, que valoriza a vida, não simplesmente por causa de uma lei e uma regra, mas porque ama a vida, mas porque entende o quão preciosa é uma vida, e você não vai sair tirando por qualquer sentimento egoísta, ou por qualquer impulsividade que a gente possa ter. Então, esse eu, porém, vos digo, não é uma lei nova, não é uma anulação, ele traz sim mais responsabilidade, ele traz sim, esse eu, porém, vos digo, ele traz sim uma elevação do padrão, uma elevação daquilo que nos é requerido, exigido. Há uma cobrança maior, com certeza, mas não porque Jesus traz algo novo, mas porque Ele está interpretando de forma correta aquilo que Deus sempre quis que a humanidade vivesse. Sempre quis que a humanidade vivesse. Então, é a primeira coisa que eu quero deixar claro hoje. Porque a partir daqui, a partir do 21, nós vamos encontrar várias vezes Jesus dizendo, ouviram o que seus antepassados disseram, eu porém vos digo. Ouviram o que os seus antepassados disseram, eu porém vos digo. Então a gente vai encontrar muito esse eu porém vos digo, e alguém pode pensar o seguinte, Jesus está aqui, né, desfazendo a lei e anunciando algo diferente da lei, né? E nós já vimos que a lei é boa, nós já vimos que a lei é santa, nós já vimos que a lei, ela traduz o que está no coração de Deus em muitos aspectos. A questão é a sensibilidade espiritual, a intimidade com o Pai, para que tenhamos a interpretação correta, para que possamos ter a interpretação correta, e essa intimidade, essa sensibilidade, Jesus tinha de sobra, e por ter, ele conseguia, né, entender corretamente o que estava no coração de Deus e transmitir isso. Então é isso que significa o eu, porém, vos digo, é uma interpretação correta, e não uma anulação. Depois que Jesus, né, ouviram o que foi dito aos seus antepassados, né, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento,
mas eu lhes digo, eu porém vos digo, né, como eu falei. Aí ele entra na orientação propriamente dita. Aí ele vai falar sobre 3 coisas que são condensadas em uma mensagem só que ele quer transmitir. Ele vai dizer para a gente não se irar, ira, né? Ele fala para não chamar, né, qualquer um que disser ao seu irmão racá, né? Aí no caso aqui é uma ofensa. E depois ele também fala sobre a questão de chamar de louco, que eu acredito que também é um tipo de ofensa. Então, na verdade, não são 3, são 2, né? Porque chamar de racá, chamar de louco é algo bem semelhante. O que Jesus está querendo dizer aqui não é para a gente olhar e estabelecer um estatuto em cima do que ele está falando, né? Vamos lá, Jesus disse que se eu me irar contra o meu irmão, eu serei levado a julgamento, né? Se eu chamar o irmão de tolo, de idiota, de cabeça oca, que é o significado de racá, né? Eu vou ser levado ao tribunal. Se eu chamar alguém de louco, eu corro o risco de ser, né, levado ao inferno, ou de ir parar no inferno. Ok. Aí a gente pega e estabelece uma regra, né? Não vou chamar de ninguém de louco, não vou chamar de ninguém de tolo, idiota ou cabeça oca, e não vou me irar com ninguém. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus está, né, explicando uma situação, exemplificando, melhor dizendo, né, uma situação que traduz desavença, ódio, separação, falta de unidade entre 2 partes, entre pessoas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, na verdade, não é que eu não tenho que chamar de racá somente, não é que eu não posso chamar ninguém de louco somente. O que ele está dizendo é, não se desentenda com ninguém, não tenha litígio com ninguém, não tenha desavença com ninguém, não pratique ódio a respeito para com nenhuma pessoa, a respeito não, para com nenhuma pessoa, não pratique isso, porque o Senhor vai estar vendo o seu coração, o Senhor Pai vai estar vendo o seu coração, e Ele vai ver essas coisas que são pecados, pecados ainda não praticados, mas são pecados de pensamento, pecados de alma, desejos pecaminosos que não deveriam estar dentro de nós. Então o que Jesus está ensinando aqui não é só literalmente não falar isso ou aquilo e não ficar irado. O que ele está ensinando é não odiar, não se desentender, não ficar chateado, chateado, não aquele chateado de instantâneo, né? Que a gente, às vezes acontece algo e a gente se chateia. Mas aquele chateado de eu não quero nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. Eu não a suporto. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ele cita situações, exemplificando algumas, né, questões, né, a ira, a ofensa, o racá, o louco. Mas a mensagem é não odiar, não desentender, não ficar chateado. Na verdade, se a gente fosse sintetizar tudo, seria o seguinte: não deixar de amar. Pronto. Não deixar de amar. Quem? O próximo, o irmão, a pessoa. Não deixar de amar. Na verdade, a gente vai olhando para as Escrituras e vai entendendo cada vez mais que essa é a mensagem central de Jesus o tempo inteiro. Se a gente pudesse resumir todo o ensino de Jesus, né, tanto em relação ao Pai quanto em relação às pessoas, a gente poderia
esbarrar nisso aqui, o amor, o amor, o amor, sempre o amor. Não deixar de amar em nenhuma circunstância. Por quê? Porque o Senhor nunca deixou de nos amar. Por mais que a gente fizesse coisas para com Deus que justificasse, de qualquer ponto de vista, um abandono da parte de Deus, um virar as costas da parte de Deus, um ficar chateado, ou mesmo um ódio da parte de Deus. E olha que a humanidade, nós já fizemos isso e muito. Mas por mais que a gente tenha feito isso, Deus nunca deixou de nos amar. Porque Ele nos ama de uma forma incrível, imensa. Não dá para medir, não dá para pesar, é incondicional. E Ele espera que a gente, por ter sido criados como Ele, no início, termos sido criados com o propósito de sermos como Ele, que a gente também o ame dessa forma. É por isso que Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Esse novo mandamento é a anulação do outro que já existia? Não. Para as pessoas que estavam escutando, parecia ser, porque era algo inconcebível para elas. Amar daquela forma, como Ele estava sugerindo que a gente ame, impossível. Então Ele vai dizer: olha, vocês enxergam isso como tão impossível, como tão inacessível, que para vocês é novo. Mas João vai dizer, lá na sua carta, na sua primeira carta, usando inclusive as palavras de Jesus, ele vai dizer: filhinhos, eu não vou dar um mandamento novo para vocês. Na verdade, esse mandamento é o mandamento antigo, o mandamento que sempre existiu, mas que a gente não notava, mas que a gente não entendia, que é o mandamento do amor. Que é o mandamento do amor. E Jesus nos ensina a viver esse mandamento. E para viver esse mandamento, eu não posso simplesmente não sair assassinando as pessoas, praticando o homicídio. O fato de eu não ser um homicida não quer dizer que eu sou um amante das pessoas, como eu devo ser e como Deus espera que eu seja. Então Jesus deixa claro: não é só não matar. A ira, a ofensa, a indignação, o litígio, o desentendimento, a chateação, o ódio, isso não faz parte da vida de vocês e é pecado e pode levar vocês ao inferno. Jesus está deixando isso bem claro. Então, é assim que nós devemos olhar para essas instruções de Jesus sobre ira, sobre o racá, sobre o louco. Não é para a gente criar essas regrinhas, literalizando a coisa e fazendo, com as palavras de Jesus, aquilo que a geração passada fez com os mandamentos de Deus. Está tornando um estatuto, Eu não sei como é que seria essa palavra, estaturarizando, estatificando, não, sei lá. Tornando um estatuto. Não é isso que nós queremos, tornar um regimento, um livro de regras. Não, nós queremos entender a essência e viver essa essência. Mas tem mais coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, Não é só uma questão de não odiar, de não sentir ira. É uma questão que vai ainda além. E para a gente entender esse além, vocês precisam abrir comigo em 1 de João. Vamos abrir comigo em 1 de João, no capítulo 3, a partir do verso 11. Aqui a gente vai ver que o mandamento não é um mandamento novo. Não é um mandamento que vem só de Jesus para frente, Aqui em 1 de João 3,11, João está dizendo: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. De novo nós estamos vendo a relação
né, no ensino da Bíblia, a relação entre amar, não amar e homicídio. Olha só. E aqui nós temos o exemplo do primeiro homicida da história. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. É fato que o mundo os odeia, né? Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E esse amor não é só o amor nosso para com Deus, porque ele acabou de dizer no 14 que sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas o meu amor por Deus, ele é incontestável. Eu sou apaixonadíssimo por Deus. Né? Eu amo ao Senhor demais. Eu só não sou assim tão amável com as pessoas, porque as pessoas me irritam, porque nós nos entendemos e vamos construindo as desculpas, né? E nós precisamos entender que o que nos faz vivos é também o amor uns pelos outros, e não somente nosso amor por Deus. E aí no versículo 14 ainda, João diz, quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então aqui, nós vemos João falando de amor, né? Ixi, minha caneta está acabando a tinta. Espero que o pessoal de casa esteja conseguindo enxergar. Nós temos João falando de amor, de fazer assim para descer um pouco de tinta. E ele associa esse amor, não somente amor para com Deus, mas amor uns para com os outros, à vida. Da mesma forma, ele associa a falta de amor à morte e ao homicídio. Porque ele diz, quem não ama o seu irmão, quem odeia o seu irmão, é assassino. É assassino e não tem a vida em si mesmo. Aí alguém pode estar pensando enquanto me escuta, mas eu não odeio ninguém. Eu até tenho alguns desentendimentos com algumas pessoas. Eu tenho alguns sentimentos de discordância, vamos chamar assim, né? Para deixar mais bonitinho, né? Com um ou com o outro. Né? Já discutimos algumas vezes, nós não gostamos de estar no mesmo ambiente. Nosso santo não bate, né? A gente gosta de falar, de usar essa expressão. E a gente pensa, mas não chega a ser ódio. Então eu não sou um assassino, porque eu não chego a odiar. Jesus falou de ira, Jesus falou de ofensa, dando a entender que qualquer tipo de sentimento que possa gerar em mim a vontade de ofender, ou que possa gerar em mim um tipo de raiva com relação a outra pessoa, isso já me torna digno de julgamento, digno de ir para um tribunal e me dá o risco de ir para o inferno. Palavra de Jesus lá em João 5. Lá em Mateus 5. Aqui João está dizendo o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vai dizer, não sejamos como Caim. Ele está dizendo para a gente amar uns aos outros, e logo em seguida ele fala, não sejamos como Caim. O que ele está querendo dizer com isso? Caim não amava o seu irmão.
Não sejamos como ele, amemos, né? E aí continua, e eu quero mostrar aqui para vocês, porque a gente parou no 15, mas aí tem o 16, 1 de João 3,16, que é um versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha só a seriedade do assunto que está sendo tratado. Ele deixa claro, do 11 ao 15, que nós devemos amar uns aos outros, que não podemos odiar, porque o ódio ao irmão é semelhante ao homicídio, a um assassinato. Cita o exemplo de Caim, com o primeiro homicida da história, dizendo que nós não devemos ser como ele, E aqui, agora, ele define o amor. Ele está dizendo, devemos amar, não devemos odiar, e agora ele está dizendo a forma como devemos amar. E ele diz, nisto conhecemos o que é o amor, é uma definição de amor. Ele está dizendo, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Gente, olha o quanto isso é sério. Olha o quanto nós precisamos crescer como cristãos. Olha o quanto nós estamos aquém da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu leio esses textos com um temor muito grande no coração, porque eu olho para mim mesmo e eu percebo, meu Deus, como eu estou longe. Porque eu posso até afirmar que eu não tenho problema com ninguém, desavença com ninguém, que eu procuro ter paz com todo mundo, que eu não carrego mágoa absolutamente de ninguém, mas eu não posso afirmar que eu amo dessa forma aqui, como João está dizendo em 1 de João 3,16. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E se eu não amo dessa forma, eu já estou cometendo pecado. Porque eu já não estou correspondendo com a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não amo dessa forma, eu já estou dando espaço dentro de mim para a ira, para a indignação, para o litígio, para o desentendimento, para a briga, para a chateação, para a desavença, para a contenda. Não vai ter espaço dentro de mim para essas coisas que vêm do diabo, porque ele é homicida desde o princípio, segundo as palavras do próprio Jesus, quando eu amar como Jesus ama. E é isso que Jesus espera de nós. Jesus veio para nos mostrar como é viver segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que amemos. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Ele amou. É muito sério isso. E ele continua no 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele vai dizer o 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Em outras palavras, João está dizendo que se eu estou diante de alguém, deixa eu voltar ao texto aqui, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão, estar diante, perceber, notar, ver seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está dizendo que se eu estou vendo alguém precisando de mim, e eu posso de alguma forma ajudar, ele usa aqui o exemplo dos recursos materiais, mas gente, eu não acredito que João está limitando a mensagem que ele quer transmitir somente à questão material. Eu penso que João está dizendo o seguinte, se alguém precisa de algo, material ou não,
e eu posso dar esse algo, material ou não, e eu não dou, eu não presto assistência, eu não me identifico, eu não demonstro amor em ação, porque ele vai dizer: não amemos de boca. A gente faz muito isso, a gente ama só de boca, mas não em ação e em verdade. Se eu estou diante de alguém nessa situação e não faço nada, o amor de Deus não permanece em mim. Eu não estou amando como eu devo amar, como Deus espera que eu ame, como Jesus Cristo morreu na cruz para que eu amasse. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para que amássemos dessa forma, para que aprendêssemos com Ele, recebêssemos o Espírito, nascêssemos de novo, fôssemos transformados pelo Espírito e amássemos dessa forma, pela transformação que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Então, lá vai meu pincel falhando de novo. Se eu não amo, a letra está tão pequena que o pessoal não vai nem conseguir enxergar. Deixa eu aumentar aqui. Se eu não amo em ação e em verdade, eu sou igual a um homicida. É forte o que eu estou dizendo, o que eu estou escrevendo, mas é a Bíblia. É a Bíblia. Eu estou tão somente lendo os textos com vocês e explanando com vocês. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Isso aqui é a verdade. No início da nossa série de ministrações do Sermão do Monte, eu falei que o Sermão do Monte não era para amadores, não era para cristão que queria viver uma vida mediana, medíocre, de compromisso com Deus e de prática autêntica do cristianismo. Não é mesmo. Se eu não amo o próximo, o irmão, em ação e em verdade, eu estou sendo homicida e eu corro risco, segundo as palavras de Jesus, de ir para o inferno. Mas eu não entreguei a minha vida, mas eu não confessei Jesus. Entregar a vida para Cristo não é uma confissão somente. É uma transformação. É um novo nascimento. É uma mudança. Salvação não é um passo, não é uma etapa, não é um momento, o momento de entrar no céu. Salvação é uma vida nova, transformada, diferente, santificada que Jesus tem para nós. E dentro dessa vida, eu tenho que amar em ação e em verdade. Quem vai me dar condições de amar em ação e em verdade é aquele que ama de forma incondicional. É aquele que é o próprio amor. Deus. Se eu não estou conseguindo amar em ação e em verdade, a minha relação com aquele que é o amor, aqui, 1 de João, no capítulo 4, no capítulo seguinte, versículo 8, Deus é o amor. Se eu não estou amando em ação e em verdade, significa que a minha relação com aquele que é o próprio amor, de alguma forma está comprometida e eu preciso ver o que está acontecendo. Agora vamos para o final, que eu já falei demais. Voltando agora para Mateus 5.
Jesus cita novamente algumas situações hipotéticas, né, exemplificadoras, para continuar reforçando a mensagem que ele quer nos transmitir. Ele está dando ênfase na grande importância do amor, do não ódio, do não litígio, da não contenda, do não atrito que deve sempre haver entre nós e os nossos irmãos. E para reforçar a mensagem, ele usa os exemplos aqui no versículo 23, ele diz: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente sua oferta. Aí ele vai dizer uma outra situação: entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essa prisão, né, as duas situações que Jesus está dizendo aqui, da oferta no altar e da pessoa que quer nos levar ao tribunal, não é para ser entendido somente também como literal. Essa prisão aqui, e não sair de lá até pagar o último centavo, é também uma figura da justiça de Deus. É também uma figura de juízo de Deus. Aqui eu vejo como uma dupla referência. Uma referência ao que pode acontecer literalmente, naturalmente, né? Uma situação possível de acontecer. Contudo, eu também vejo uma referência meio que subliminar, vamos dizer assim, meio que indireta, a um juízo, né, espiritual, que o Senhor pode fazer vir sobre nós, caso a gente não escute suas palavras, caso a gente não ande como Ele espera que a gente ande, porque é o melhor para nós, porque é o caminho da vida. Mas o que eu acho interessante é que Jesus está deixando claro que a oferta... de novo esse pincel. A oferta, ela é menos importante. Eu vou colocar aqui o sinal de menor, só para a gente entender. Ela é menos importante que o coração do ofertante ou o próprio ofertante. Então, eu sou o ofertante e quero ofertar. Lembrando que a oferta é uma forma de adoração. Uma forma de adoração. Uma forma de se relacionar com Deus. E eu estou querendo expressar essa forma de adoração por meio da oferta. E eu até tenho no meu coração liberalidade, gratidão e muita coisa boa para expressar para Deus por meio daquela oferta. Mas tem uma barreira para que essa oferta ela seja recebida por Deus de verdade, porque Deus não está querendo a oferta. Deus ele está querendo o coração do ofertante ou a vida do ofertante. Contudo, se o ofertante de fato é rendido a Deus, por amor a Deus e por gratidão, ele sempre dá a oferta expressando isso. E essa oferta você pode entender das mais variadas formas de oferta que você puder imaginar. Desde que sempre seja com a intenção de adorar, agradecer, exaltar e honrar ao nosso Deus. Mas aqui a gente está vendo tanto que a questão de não ter nenhum tipo de questão a ser resolvida
Ficou meio ambíguo, né? A questão de não ter nenhum tipo de questão, né? Mas é isso mesmo. A questão da gente não ter nenhum tipo de problema para ser resolvido com um irmão é importante diante de Deus. De modo que nem vai adiantar eu apresentar a oferta se eu não resolver a questão do ofertante, que está com algum problema, o problema de não amor, o problema de não amar, o problema de não ligar se há um atrito entre ele e outro alguém. Então, nós precisamos observar isso. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que Jesus diz o seguinte: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, prestem bem atenção, não é você que tem algo contra o irmão. Você está apresentando a oferta, você se lembrou que o irmão tem algo contra mim, né? O irmão tem algo contra mim. Ele diz, palavras de Jesus: deixa a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Isso aqui é um ensinamento muito grande, porque é o seguinte: uma das coisas que a gente mais escuta no nosso meio, ao tratarmos as questões relacionais, relação entre pessoas, já escutei demais isso, eu não tenho nada contra fulano, ele é que tem um problema comigo, eu não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ele, ela é que tem uma questão comigo, então eu não preciso fazer nada. Jesus está dizendo: se o irmão tem algo contra mim, ou contra você, no caso de Jesus, né, que Jesus está falando para outra pessoa, eu preciso ir até ele e procurar resolver. Aí você pergunta: mas se é o outro que tem algo contra, por que é eu que tenho que tomar a iniciativa? Porque é assim que Deus faz com a gente. É assim que nós somos tratados. Quando foi que Deus nos ofendeu? Quando na história Deus teve algo contra nós? No sentido de chateação, não no sentido de protesto. Protesto, Deus teve vários na história. Inclusive nas cartas das 7 igrejas da Ásia, Jesus, aparecendo para João, diz: tenho contra ti que... Esse contra ti é um protesto. Eu estou dizendo: olha, eu quero que você mude em relação a isso, porque isso não está correto. Mas não é um contra de estou chateado e não quero papo. Deus nunca teve essa postura conosco. Muito pelo contrário. A gente lê que o povo está ignorando Deus, as pessoas estão murmurando, as pessoas estão se afastando, se desviando, e Deus o tempo inteiro insistindo na relação dele conosco. Mesmo sendo a gente que está o rejeitando, a gente que está tendo algo contra ele, é ele que está vindo atrás da gente, porque ele nos ama incondicionalmente. E já que é assim que ele faz conosco, já que é assim que o verdadeiro amor age, é assim também que nós devemos agir, porque nós nascemos de novo. E o amor de Deus está em nós. Precisa estar em nós. Então aqui Jesus mostra que mesmo que o problema não esteja em mim, mas que por causa do amor que eu preciso ter, eu preciso estar disposto a resolver o problema, ainda que o problema esteja no outro e não em mim. E a mesma coisa acontece no exemplo do tribunal, né? Ele vai dizer: entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Quem é que está querendo me levar ao tribunal? O outro. Eu não estou querendo levar ele ao tribunal.
Mas ele está dando a responsabilidade de entrar em acordo para mim. É o outro que está querendo me processar. É um exemplo, tá, gente? São exemplos que reforçam a mensagem que ele quer transmitir. A mensagem do amor que Jesus quer transmitir. Mas é por esses exemplos que a gente vai entendendo o nível, a intensidade, a força da mensagem. Então, aqui no outro exemplo, o outro quer me levar ao tribunal. Eu não estou entrando com ação nenhuma, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje. Mas o Senhor está me dando a responsabilidade de entrar em acordo com Ele e depressa. Felipe, mas e se a gente toma a iniciativa, pede o perdão, busca a reconciliação e a outra parte não aceita? Aí já não é uma questão sua. Nesse caso já não é uma questão sua. Porque você fez o que Jesus orientou, no entanto, não depende só de você, porque afinal de contas nós estamos falando da relação entre duas pessoas, entre duas partes. Mas até que eu faça aquilo que está ao meu alcance e aquilo que Jesus espera que eu faça e que Ele faria se estivesse no meu lugar, porque Ele já tem feito comigo desde a eternidade. Tomara que vocês não se percam no raciocínio, porque eu estou viajando aqui na maionese. Até que eu não faça isso tudo, então ainda há uma responsabilidade sobre mim. Ainda Deus vai esperar que eu haja como Ele age. Então nós precisamos aprender esse tipo de amor, que é o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui em Mateus 5, do 21 ao 26, quando Ele trata a questão do homicídio. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é muito mais sério do que vocês pensam. O que Deus espera de nós não é simplesmente a não atitude escandalosa, eu não fazer algo que chegue a tirar a vida de alguém. O que Deus espera de mim é um coração puro. Mãos limpas e coração puro. Tem muita gente que tem as mãos limpas, nunca sujou as mãos com nenhuma atitude escandalosa. Nunca manchou as mãos de sangue, porque nunca matou ninguém, mas não tem o coração puro. E o salmista diz, quem subirá ao monte santo do Senhor para o adorar? E a resposta é, aquele que tem mãos limpas e aquele que tem o coração puro. As duas coisas, porque Deus vê as duas coisas. E aqui a gente vai encerrando, então, o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para você. E eu sei que não é fácil aplicarmos todo o ensino dessas palavras de Jesus, que isso é muito difícil na prática. Mas busquemos juntos vivermos integralmente aquilo que Deus quer para nós, ainda que seja difícil. Fácil não é mesmo não. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas nós precisamos nos posicionar contra a nossa carne, os nossos próprios desejos, e em Cristo buscarmos o necessário para vivermos integralmente aquilo que Ele tem para nós. E Ele quer que a gente ame assim, da forma como Ele nos ama. Amém? Que o Senhor abençoe, uma semana abençoada para todo mundo. Aliás, um resto de semana, né? Hoje é quarta-feira, um resto de semana abençoada para todo mundo, e que nós possamos deixar todo esse ensino, toda essa mensagem preciosa de Jesus encontrar espaço no nosso coração. Estamos encerrados, fique na paz.